Meus nobres, neste episódio de Mushoku Tensei desta semana, nós tivemos muito conteúdo cortado da Light Novel para que eles conseguissem fazer a transição do volume 8 para o volume 9 e fazer com que o Rudeus conseguisse enfrentar um deus demônio ainda neste episódio. Então vem comigo para ver todo esse conteúdo que não foi adicionado, mais o conteúdo do episódio, bora para análise. Bom, como eu já disse, teve muito conteúdo cortado, então vamos começar com o conteúdo cortado do volume 8. Já começou com mais um ponto de vista da Sylphette que foi cortado completamente neste episódio. Foi basicamente mais um ponto de vista da Sylph mostrando que ela é completamente apaixonada pelo Rudeus e até mesmo a Ariel percebeu isso já. Então ela estava passando ali juntamente com a princesa Ariel e viu o Rudeus indo para uma aula de magia juntamente da Purcena. Ela ficou com ciúmes do Rudeus andando e a princesa Ariel percebeu ela olhando pro Rudeus. E ela perguntou o que foi, o que tá rolando com o Rudeus e por que ele é tão imbecil de não ter reconhecido ela ainda. Ela falou que ela nunca tinha falado o nome dela pro Rudeus. E isso deixou tanto o Luke quanto a Ariel estupefata. Porque, ela conhece o moleque e ela não teve ainda a coragem de falar o nome dela. Mas se falasse o nome, não tem como não reconhecer. Mas enfim, terminado esse ponto de vista da Sylph, passou então por um epílogo do volume 8. Também deu um teaser do Rei Demônio saindo da Ilha do Deus Ogro, mas isso não apareceu no anime. Apesar de não ter aparecido, não fez tanta diferença. E aí nós fomos pro episódio em si. E esses já são capítulos do volume 9 da Light Novel. O episódio começou com o Cliff percebendo que o Rudeus estava sendo amiguinho de todo mundo. Eles estavam conversando todos ali juntos, enquanto que o Cliff estava de fora. Isso deixou ele irritado, porque ele estava tentando estudar e tinha todo mundo conversando na sala de aula. Ele mandou todo mundo calar a boca e saiu bravo de lá. E aí, uma coisa que foi tirada da Light Novel, que poderia ter sido adicionada, foi mais detalhes sobre a entrada do Cliff na Academia de Magia. Ele é o neto do Papa da igreja mais famosa, entre aspas, desse mundo de Mushoku Tensei, que é a igreja de Minis. E justamente por ele ser uma criança abençoada, ele é uma pessoa que poderia ser alvo de muitas agressões. Da mesma maneira que a Lina Purcena, por serem princesas. Então ele foi enviado para a Academia de Magia justamente para ele se afastar da capital, da igreja de Minis, para que ele não sofresse esse tipo de ataque e conseguisse evoluir como pessoa, estudar de uma maneira muito mais segura. Então esse é o motivo dele ter ido para a Academia de Magia. Mas como ele era uma criança abençoada, ele acreditava que ele era muito superior a tudo. Só que aí teve aquele momento do especial de Mushoku Tensei, que eu já comentei em um vídeo basicamente exclusivo falando da relação do Cliff com a Ares e toda essa tensão que criou entre eles quando eles se conheceram. E eu vou deixar um card aqui para vocês, caso vocês estejam interessados em ver, porque eu não vou estar falando em detalhes o que eu já falei naquele vídeo. Mas enfim, justamente por causa desse negócio que já havia acontecido entre a Ares e o Cliff, ele já chegou na Academia de Magia meio triste. Ele não gostava muito do Rudeus por causa disso. Aí o Zanoba começou a falar muito do Rudeus também. E ele começou a admirar o Zanoba. Então ele começou a ter uma expectativa muito alta do Rudeus por causa dessas duas pessoas que ele admirava e que admiravam o Rudeus. Só que quando ele viu que o Rudeus era um broxa, que andava numa roupa toda esfarrapada, humilde com todo mundo, como se fosse inferior a todo mundo, ele começou a ter uma impressão negativa e começou a ter raiva dele. O Cliff, um belo dia, tava passando pelo dormitório feminino e encontrou a Elina Lise e se apaixonou por ela. Então, por causa disso, ele começou a seguir a Elina Lise e encontrou ela por Rudeus. Ele foi, que nem um coitadinho, pedir ajuda por Rudeus pra conquistar a Elina Lise. E bom, depois do moleque pedir ajuda por Rudeus pra apresentar ele pra Elina Lise, ele foi, obviamente, pedir dicas para o Fitz, pra saber o que ele podia fazer. Depois de esclarecer o mal entendido de que realmente ele tava tentando ajudar um amigo a conseguir uma mulher, porque normalmente quando você pede assim, falando que é um amigo, normalmente é você que tá pedindo dicas, só que você tá com vergonha de falar que é você mesmo. Mas não, aquele caso, o Rudeus realmente tava pedindo dica pro amigo, até porque a alavanca do meninão não tava mais erguendo, não tava mais funcionando, então... Rocha. Daí ele seguiu a sensatez do Fitz e levou o moleque pra conhecer a Elina Lise. E aí, o moleque foi todo purinho, bonitinho, e aí a Elina Lise achou estranho e puxou o Rudeus pra perto pra tentar explicar o que tá acontecendo. O Rudeus falou, olha, tentei explicar umas coisas ali pra ele, falei que não era meio o que ele esperava, mas pra fazer o quê, né? Rejeita ele aí da maneira mais gentil que você puder e vai pra frente. O problema é que foi bola pra dentro, né? Literalmente. Só que aí, né, é Mushoku Tensei ativando o momento Mushoku Tensei. Todo dia tem uma merda. Se não é o Rudeus fazendo merda, é o autor querendo fazer merda com o personagem. Não ficou ali explícito, mas sim, o moleque já perdeu o V-Card, cabaço, com a Elina Lise na mesma noite que eles se conheceram. Então a Elina Lise ficou encantada com o charme masculino que ele emanou pra ela, né? Sei lá, que nem o autor, às vezes ele só quer botar as coisas pra botar mesmo, né? Vai ser insano. Ah, e teve uma coisa muito importante que não foi explorada neste episódio, que teve na Light Novel e que teria relevância pro futuro. No momento que o Rudeus uniu o Cliff com a Elina Lise e eles apareceram na sala de aula no próximo dia, por meio de um diálogo com a Linha, o Rudeus revelou pra todo mundo naquela sala que o Rudeus é broxa. Só que como ele já tinha ganhado o respeito de todo mundo na sala, todo mundo tentou ajudar, ou pelo menos acalmar ele, mas que foi muito engraçado pra dar um contexto a mais de que todo mundo agora tá ciente da condição do Rudeus e todo mundo tá disposto a ajudar ele também. Mas que não foi mostrado no anime, eu não sei por qual motivo. Que
já estão brincando com ele ser broxa desde os primeiros episódios da temporada, por que eles não continuaram com a piada, né? Bom, eu continuo aqui por vocês. Broxa. Alguns detalhes que tiveram na light novel e que não tem no anime, que foram um pouco comprometedores, é que os diretores tiraram muitas cenas do Zanumba. Eles basicamente excluíram o Zanumba desse episódio, sendo que em muitas cenas ele teve participação. Todas eram cenas menores, mas em todas ele tinha alguma relevância, coisa que não aconteceu nesse episódio. O que eu, sinceramente, não sei o motivo do porquê. Vai ver o dublador do Zanumba em japonês estava doente e eles não puderam usar ele nessa semana. Sei lá, acho que não tem motivo pra ter tirado ele de várias cenas. E aí o episódio continuou com um salto temporal e já era outono. E outono é a época do cio dos Homens-Esfera. Então, tava lá a Porcena e a Linha no cio. Elas eram princesas dos Doja, que eram a tribo mais respeitada dos Homens-Esfera. O que as pessoas pensavam naturalmente? Os Homens-Esfera, né? Vamos ter que duelar pra prosseguir elas, porque daí a gente consegue status, poder, etc. Fora que elas já eram as mulheres mais fortes ali, as combatentes mais fortes da Academia de Magia e as mais fortes dos Homens-Esfera que estavam ali. E uma das tradições comuns dos Homens-Esfera era chamar quem você queria acasalar pra um duelo. Se a pessoa que chamou pro duelo ganhasse, eles tinham que acasalar e você virava o bando ali do seu bando. Só que aí, a Linha e a Porcena se trancaram no dormitório feminino e falaram que tinha que lutar contra o Rudeus pra conseguir a aprovação delas. Todo mundo começou a ir pra cima do Rudeus pra tentar amassar ele na porrada. Só que é o Rudeus, então o moleque é forte, mas mesmo que ele tivesse que enfrentar muita gente, ele só teve descanso quando ele chegou na biblioteca, porque daí na biblioteca não tinha ninguém pra encher o saco dele, foi uma galera pronta pra amassar o Rudeus assim que ele saísse da biblioteca. E aí ele tava todo cansadão lá, o Fitz chegou perguntando o que tava acontecendo, e aí ele explicou toda a situação e falou que ele tinha que fazer alguma coisa, né? Querendo ou não, ele tinha que enfrentar essa galera e ele ia sair lá pra fazer isso. Só que quando ele saiu, todo mundo tava amassado no chão, e adivinha quem tinha chegado pra destruir o Rudeus? O Sominier, com sua inigualável eloquência, pedindo para os senhores se inscreverem no canal e deixarem o like neste vídeo. Sim, meus nobres, a minha eloquência é o suficiente para derrotar todos os Homens-Esfera na Academia de Magia e suficiente também para que convença vocês a deixarem esse apoio aqui pra gente no canal, porque vai ser muito importante para que a gente consiga crescer no YouTube. Sério mesmo, gente, é super simples, é super rápido. Deixando o like e se inscrevendo, vocês vão estar ajudando demais o canal a crescer, muito mesmo, e vai ajudar a gente a alcançar cada vez mais pessoas, porque a gente vai conseguir retornar para vocês todo o apoio que vocês deram pra gente. Eu também gostaria de agradecer porque a gente finalmente bateu os 500 inscritos, então muito obrigado mesmo por todo o apoio de vocês. E agora continuando o episódio. Não, infelizmente o Sominier enganou vocês. E quem apareceu dessa vez foi o Badgad, que veio ter um duelo com o Rudeus. E aí eu vou dar um pouquinho de contexto que a light novel deu sobre ele, que não foi dado no anime. Ele é um deus demônio muito velho. Então ele já é deus demônio desde antes da Guerra dos Demônios do Laplace. Já aconteceu faz muito tempo no anime. Como ele é um ancião, é muito provável que ele já lutou nessa Guerra dos Demônios e ele teve algum papel importante nessa guerra. Então ele é um cara de extremo prestígio que apareceu única e exclusivamente para duelar com o Rudeus por causa dos rumores que a sua noiva, que é a mística sei lá o que, eu esqueci o nome dela agora, que é aquela Loli demônio, ela vivia falando bem do moleque, falando que ele tinha tanta mana quanto o Laplace. E por causa disso, o próprio deus demônio, um dos mais fortes deus demônios que tem, apareceu. O que não foi mostrado, porém, também é que todo o reino ficou em estado de alerta por causa que um deus demônio nunca havia saído do continente demônio antes pra vir visitar um continente aleatório. E aí, do nada, aparece um deus demônio numa escola pra tentar enfrentar um moleque, um estudante. Então todas as forças ali da região estavam já posicionadas pra atacar o deus demônio caso ele fizesse qualquer coisa contra a escola. Mas mesmo assim, o Rudeus estava lá e ele não tinha como escapar desse duelo contra o deus demônio. Então eles tiveram aquela conversinha de boa e o Rudeus até tentou perguntar se ele conhecia um tal de deus homem. Isso despertou a atenção do Badgad, só que o Badgad não falou nada. E depois ele falou também que ele duelou contra o Worsted. E isso fez o Badgad ficar interessado, coisa que não apareceu no anime, só apareceu que ele mencionou o deus dragão. E aí o Badgad perguntou se o Rudeus tinha conseguido ferir o deus dragão. E aí o Rudeus falou, com razão, ele conseguiu tirar um pouco da pele da mão do Worsted. E foi esse na light novel o gatilho que fez o Badgad apostar de que caso ele conseguisse ferir o Badgad, ele ganharia o duelo. Coisa que não aconteceu no anime, foi meio que espontâneo da ideia dele. Bom, aí beleza, não tinha pra onde o Rudeus fugir, então ele simplesmente aceitou o duelo e o Rudeus tinha apenas uma chance de ferir o deus demônio, e então ele utilizou a sua magia mais forte, que é basicamente uma bala. Ele criou uma bala e ele conseguiu acelerar ela com velocidade para que ele conseguisse penetrar o corpo do deus demônio. A bala foi tão forte que explodiu toda a parte superior do corpo do Badgad. Mas aí, como ele é um deus demônio, ele também
reviveu numa forma mini, e aí ele conseguiu retornar à sua forma padrão, e parabéns ao Rudeus por ter derrotado ele. Essa notícia repercutiu na escola inteira, obviamente, até porque aquilo foi um evento único que aconteceu, e aí ele teve seu descanso merecido depois de ter derrotado um deus demônio. Só que aí algum tempo se passou, e ele estava de novo ali na sua sala de aula de boaça, quando chegou o próximo aluno especial da escola, que era o próprio deus demônio que apareceu pra ter aula com eles. Terminando assim esse 8º episódio da segunda temporada de Mushoku Tensei. E bom, como eu disse pra vocês, teve muito conteúdo cortado da Light Novel, a grande maioria deles eram extras, teve um aqui que eu nem cheguei a comentar com vocês, que foi mais um ponto de vista da Sylphie. E dessa vez era o Rudeus de novo, pra variar, só que o Rudeus estava conversando com a Elenalise e com o Cliff. E presume-se, né, que isso aconteceu depois que ele conseguiu juntar o casal. E dava pra ver que a Elenalise conversava com o Rudeus com muita satisfação, e o Cliff também conversava com ele com respeito no olhar. E depois de ver isso, a Ariel falou que ele era impressionante, porque ele conseguiu juntar duas pessoas tão diferentes, como é o caso do Cliff e da Elenalise, e ainda assim conseguiu o respeito das duas, o que deixou a Sylphie ainda mais vidrada no Rudeus. E bem, como teve muito conteúdo nesse episódio que foi cortado, e ainda assim o episódio teve muito conteúdo, a gente pode ver que sobra muito espaço pros diretores, se eles quiserem fazer um especial, contendo todos esses conteúdos que foram cortados, até porque dá pra separar eles da temporada, e ainda fazerem sentido no spin-off como um extra, para dar mais contexto sobre as coisas que estavam acontecendo, e talvez realmente eles lancem esses especiais mais pra frente, porque teve muito conteúdo cortado nessa temporada em específico, que servem perfeitamente pra extras, porque como agora a gente tá em um arco muito mais tranquilo, um arco muito mais paradão, eles têm tempo pra desenvolver esses extras e colocar esses extras, porque o ritmo do anime já tá bem mais tranquilo, o que permite colocar algumas coisas mais tranquilas, que servem simplesmente pra contextualizar a história melhor, dar um ponto de vista diferente de algum personagem, ou por exemplo, explicar a história do Cliff que não foi explicada antes dele entrar na Academia de Magia. Eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam do episódio aqui na aba dos comentários. Eu vou estar lendo, vou estar respondendo vocês. Então fique à vontade para comentar o que vocês quiserem aqui na aba. Seja sobre o Rudeus Brochas, seja sobre os conteúdos cortados da Light Novel, seja sobre o Rudeus ter derrotado o Deus Demônio. Enfim, suas opiniões a este sommelier, que ele os recompensará de acordo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!